Tá gravando, eu só vou atender uma pessoa aqui e já volto, tá? Mas já tá gravando. Tá ok, tá gravando. Boa tarde, pessoal. Olha só, queria pedir a consideração de vocês, porque a minha internet aqui na prefeitura ela fica caindo direto, mas eu vou estar aqui sempre, vou entrar sempre, tá? Aí peço ajuda de vocês aí quando cair e eu entrar de novo, vocês me colocarem. Ok? Aí já tá gravando, tá? Se quiserem começar. Mas vamos esperar o Rafael, né? Ele disse que estava atendendo uma pessoa. Voltei Eu já. acho que Voltei. pronto. Então, pronto. Então, muito boa tarde a todos. E então vamos começar pela pauta da nossa plenária de hoje, que é a pauta do dia, faltas e justificativas, a ata número 7 e 8 de 2023, que a plenária é realizada em 24/8/2023 e 21/9/2023, conforme acordado. As atas não serão lidas no dia da reunião, por isso é importante que todos leiam com antecedência. O ofício 2427 de 2023 e o 2426 de 2023. Assunto: monitoramento e acompanhamento, solicita informações sobre veículo da estrutura de mobilidade no Sistema Único de Assistência Social, MOB-SUAS, doado a essa municipalidade. Comissão de Financiamento e Orçamento, apreciação e aprovação da LOA 2024, apreciação e aprovação da LDO, alteração no plano de ação e aplicação da Secretaria Municipal de Assistência Social, ofício circular 38 de 2023, com o assunto elaboração do projeto de lei orçamentária anual 2024, ofício circular número 35, monitoramento dos saldos das contas específicas dos blocos de financiamento da proteção social básica e proteção social especial. Comissão de Normas, Regulamentos e Inscrições, traz a revisão, atualização do regimento interno do CMAS, conforme Resolução 99 e 100 de 2023 do CNAS. Um parecer de solicitação de inscrição da entidade Você Tem Valor. Na Comissão de Acompanhamento à Gestão Municipal do Programa Bolsa Família, PET, Benefícios Eventuais, alteração da Lei de Benefícios Eventuais, Lei número 4.615 de 2018, que define e regula os benefícios eventuais no âmbito da Política Municipal de Assistência Social de Palhoça. Alteração no parágrafo 2º do artigo 4º, que diz: a equipe de referência psicossocial dos serviços socioassistenciais poderá avaliar e conceder benefícios eventuais às famílias acompanhadas por situações de vulnerabilidade temporária, de acordo com as normativas legais de cada profissão, tendo autonomia para a concessão dos benefícios. E na falta de um dos profissionais da equipe, por motivo de férias, licença ou congênere, o profissional responsável pelo atendimento deverá encaminhar a família para avaliação junto ao setor de gestão de benefícios eventuais. Atualizada. Parágrafo 2º. A equipe de referência psicossocial dos serviços socioassistenciais poderá avaliar e conceder benefícios eventuais às famílias acompanhadas por situações de vulnerabilidade temporária, de acordo com as normativas legais de cada profissão, tendo autonomia para a concessão dos benefícios. E na falta de um dos profissionais da equipe, por motivo de férias, licença ou congênere, o outro profissional técnico da equipe responsável pelo atendimento poderá realizar a avaliação e concessão do benefício. Na Comissão Temática Eleitoral, a gestão de 2023-2025, um informe sobre o andamento do processo eleitoral. Informamos que o CMAS já está recebendo os documentos para as eleições
da sociedade civil do Conselho, segundo critérios estipulados no edital. A eleição ocorrerá no dia 23 de outubro de 2023, das 14 horas às 15h30, no Centro de Convivência do Idoso, situado à Rua Padre Réu, sem número, Caminho Novo, Palhoça. Então, vamos seguir para a aprovação da ata. Aquele que aprova a ata, mantenha-se como está, e quem é desfavorável à ata, por favor, se manifeste. Não havendo manifestação contrária, aprova-se a ata. Então, seguimos a pauta do dia. Com as faltas e justificativas, temos, Marina? Sim, o seu Santos justificou, né? E a Solange, que é a suplente dele, também justificou. Tá. Tá, então vamos seguir. Vou pedir a aprovação da ata número 7 e número 8, referente às plenárias do dia 24/8 de 2023 e 21/9 de 2023. Aqueles que são favoráveis à aprovação da ata, por favor, mantenham-se como estão. E quem não está a favor das atas, por favor, se manifeste. Não havendo manifestação contrária, aprova-se as atas número 7 e 8. Seguimos ao Cláudia. ofício... Ô, Oi, Cláudia, acho que a gente pulou a pode inclusão falar. de pauta, né? Ui, É porque perdão, você gente, trocou pauta por perdoa, ata, daí esqueci. eu fiquei perdida, assim, não. Que na hora, porque Não, tem que perguntar se tem inclusão de pauta, né? E tem uma eu inclusão de esqueci, pauta me que foi desculpe. colocada ali na mesa, que é uma resolução que foi Sim, aprovada na plenária anterior, que é do financiamento e orçamento, que é os balancetes financeiros, e aí teve alguns empenhos que não foram aprovados, e a gestão mandou uma justificativa e pedindo para reconsiderar. Então, tem que incluir isso daí na então, pauta, né? E ver se os conselheiros têm alguma inclusão. Se não me engano, a Miriam tinha uma tá, inclusão também. Eu ia falar agora, Miriam, peço desculpa. não, não, tranquilo. É só um informe mesmo, daí pode ficar para o final, não tem problema, tá? Mas quer fazer como uma inclusão de pauta, podemos fazer, com certeza. Isso, pode ser? Tá, daí pode ficar para o Pode, final como informe, tá bom. informe, Miriam. Tá, mais uma vez peço desculpas. Então, todos aprovam a inclusão de pauta da resolução e o informe da Miriam? Então, sem manifestação, vamos aprovar a inclusão de pauta. Os informes dos ofícios 2427 e o 2426, eu não sei muito sobre isso, Marina, você pode me ajudar? Eu sei que ele é sobre o... Só um minuto, por favor. Eu não sei muito sobre esses ofícios, eu li, eu vi que ele falava sobre os veículos que vieram para serem usados na mobilidade aqui do Sistema Único de Assistência Social. Então, eu posso fazer a leitura para a gente ver certinho o que vai fazer sobre, né? Mas parece que tem ali uma ação que o conselho precisa fazer, mas vamos lá. Vamos lá. Meus cumprimentos, trata-se do o presente processo de monitoramento e acompanhamento da ação voltada à estruturação de mobilidade do Sistema Único de Assistência Social, MOB-SUAS. Como é de conhecimento, a estrutura de mobilidade do Sistema Único de Assistência Social, de acordo com o previsto na portaria MDS 2600 de 2018, tem o objetivo específico promover a rede de proteção social do Sistema Único de Assistência Social, dos meios necessários à ampliação da mobilidade e acessibilidade de modo proativo, protetivo, preventivo, visando, assim, aprimorar
ou atendimento realizado à população em situação de vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e qualquer outra situação de vulnerabilidade ou risco social enfrentadas pelo público da assistência social, promovendo o transporte de idosos, pessoas com deficiência, famílias beneficiárias do Bolsa Famílias, cadastradas no CadÚnico, gestante, crianças e suas famílias e demais usuários do SUAS, bem como das equipes de referência, multidisciplinariedades, com vistas à realização de ações, serviços, programas, projetos da assistência social. Tendo isso em vista, informamos que no ano 2018, 2021, o município foi contemplado com veículos MobSUAS mediante assinatura do termo de doação. Entre, então, o Ministério da Cidadania, por meio do qual foi realizada a doação, o que condicionou o uso de guarda do veículo em questão no disposto da portaria supracitada. É importante relembrar que as doações dos veículos do MobSUAS obedecem à normatização estabelecida na portaria acima descrita, onde estabelece critérios para a formalização da doação, bem como critérios para utilização e conservação do veículo doado. Destaca-se que essa municipalidade deve, na utilização de todo o veículo dos MobSUAS, respeitar o preconizado no artigo 6º da referida portaria. Os veículos deverão ser utilizados em deslocamentos programados pela equipe de referência de cada programa, projeto, serviços socioassistenciais que compõem o bloco de financiamento, devendo observar a compatibilidade do tipo de transporte, o porte da equipe e a atividade a ser realizada. B, o desempenho da atividade inerente à oferta dos programas, projetos e serviços socioassistenciais que impõem a necessidade de deslocamento de usuários, observando a acessibilidade. 2, os limites geográficos. Além disso, ainda de acordo com a portaria, deve-se observar responsabilidades assumidas pelo gestor no ato da doação, conforme o capítulo 9 do artigo 9º de seus incisos e parágrafos. Aí é que ele vai citar o artigo 9º, né? Depois, de acordo com a cláusula 2ª do termo da doação, consta como obrigações do doador, ou seja, acompanhar a utilização do bem doado para fins a que destina, bem como solicitar sempre que entender necessário o relatório do município como forma de cumprir o compromisso assumido como donatário dos veículos. Iniciou o processo de solicitação de informações aos municípios contemplados, encaminhado a pedido da designação da gestão. O prazo para a indicação do responsável é de 20 dias. Dito isso, tendo em vista, cabe ao Conselho de Assistência, de acordo com a resolução do CNAS 237 de 2006, dentre as deliberações ali contidas estão acompanhamento, avaliação, fiscalização de serviços, programa de benefício e assistência social prestada à população por órgãos públicos, a entidades sem fins lucrativos, o acompanhamento e fiscalização da gestão dos recursos destinados à assistência social e o desempenho dos programas aprovados e implementados, dentre outras ações da assistência social. Vimos cordialmente solicitar apoio dessa instância de controle no acompanhamento da situação em tela. Informe em anexo o ofício 246, direcionado à municipalidade, para melhor acompanhamento dessa instância. Por fim, acrescenta-se ao Ministério do Desenvolvimento da Assistência Social, Família, Combate à Fome, utilizar o protocolo, ao qual pode ser acessado por meio do seguinte endereço. Sem mais, para o momento, colocamos à disposição quaisquer esclarecimentos. Aí ele vai colocar o número de chassi, a placa, então tem um veículo que foi doado em 2018, que é um micro-ônibus, em 2021 tem mais um, em 2021 tem 2, na verdade. Então, parece que o conselho tem que acompanhar, né, isso daí, mas parece que também tinha que indicar uma pessoa, eu acho que é da gestão, não é? Ô, Marina, desculpa, ficou bem confuso isso para mim.
mas é a Miriam, tá? Em 2018 foi repassado um micro-ônibus e em 2021 dois micros. Dois Então, carros, carros de dois passeio. carros, tá. E aí eles estão questionando que isso não está sendo usado conforme é para ser usado. Não, Que é- eles estão dizendo que foi doado e a gente tem que acompanhar para ver se está sendo utilizado de maneira correta. Mas, entendi. assim, a gente recebeu isso e a prefeitura também recebeu. Veio um no nome do prefeito, né? Tá. Mas, assim, em algum lugar eu tinha visto que o conselho indicaria uma pessoa para fazer o acompanhamento. E teoricamente esses três veículos são para usar com pessoas, para pessoas, Eu acho que não é foi usuários, é para pessoa com o deficiência, né? micro-ônibus. Eu acho que foi para a PAI que foi doado. O micro-ônibus foi para a PAI, o carro de passeio acho que também foi para a PAI, se não me engano. Eu não sei, porque Mas a deu assistência, entrar, né? 2018 teve um micro-ônibus, depois 2021 um carro de passeio e outro carro de passeio. Talvez eu sei que um carro ia acho que para a PAI também, e o outro eu não sei se ficou na rede. então não tem nada a ver com o micro que a assistência tem. Eu nem sabia que a assistência tinha um micro, tem um micro-ônibus? Assistência tem um. Eu Lembra estou até que uma questionando, até vez. estou perguntando, porque se Não, for esse realmente, ele às vezes não é utilizado de Eu não questionamento. aqui é a Vanessa, eu não estava na gestão na época, mas o CREAS Brejaru recebeu um carro se eu não me engano, mas não posso confirmar a informação porque realmente não era, eu não estava na gestão ainda. Mas talvez possa ser esse carro do CREAS Brejaru. é que tem um veículo que foi de emenda parlamentar, que, se não me engano, foi para a PAI, que deu até, a gente passou recentemente, que era um valor que não dava mais para comprar o carro, porque os carros inflacionaram, aí o valor ficou parado, aí teve que liberar, o conselho teve que aprovar, demorou, né? E esse é um carro que é para ser doado para a PAI. Eu não, aí a gente não, ele é de uma emenda parlamentar, a gente não sabe se está ligado ao MobSUAS. E aí, especificamente, eles Nossa, estão eu falando do caí e MobSUAS, né? voltei, a internet está péssima aqui no... Ah, aqui também está bastante barulho. Se ficar ruim, me Oi, avisem. tá Ah, muito ruim a internet. ah. Eu não peguei nada do que tu falou, desculpa. Não, vou repetir. Se falhar ou ficar ruim, me avisa, tá? Tá, Tem um carro de emenda parlamentar tá. e, ao invés deles mandarem o carro, mandaram o recurso, né? Que foi o que a gente tinha escolhido, a prefeitura tinha escolhido. Aí os carros inflacionaram, não dava mais para comprar. Então passou um tempo ali, até passou no conselho recentemente a aprovação de compra desse carro. E esse carro é para ir para a PAI, tá? É uma doação para a PAI, se não me engano. Aí tem o micro-ônibus. Esse micro já foi usado, como ele fica parado boa parte do tempo, também, então ele já foi cedido para o esporte ou para outras finalidades. E lembro que a gente passou numa discussão lá atrás, assim, que a gente falou, não, beleza, se o veículo está parado, ele tem que ser utilizado, né? Não vale a pena deixar parado, simplesmente, sendo que tem outras políticas públicas que podem utilizar, desde que eles arquem com os custos dessa operação, né? Então, se eles forem deslocar, então eles vão pagar o combustível, vão pagar a diária de motorista e tudo mais. A gente não paga nada, a gente só cede para aquela finalidade quando a gente não for utilizar. Esse micro ele é utilizado também em situações de emergência para levar as pessoas, né, deslocamento para abrigo e tal, enfim. E aí tem esses outros. Então, precisaria ver o que é veículo que veio do MobSUAS, que não veio, enfim. De qualquer modo, tem um detalhe ali que ele chama, que é para o conselho, então, acompanhar. Eu não sei se tem que o Ô, conselho. Rafa, Oi, na verdade, ele fala para indicar uma pessoa que vai responder um questionário. tá, então, do conselho, né? Ou é da Então, gestão? não ficou claro. Eu acho que é Tá. da gestão, ó, O que a gente porque ele pode fala assim, ó, fazer? de acordo com a cláusula, constam como obrigações do doador acompanhar a utilização do bem doado a que se destina, bem como solicitar sempre
que entender necessário o relatório ao município, como forma de cumprir o compromisso assumido como donatário ao veículo. Iniciou o processo de solicitações de informações, encaminhando o pedido de designação ao responsável da gestão municipal. O responsável designado irá receber um questionário com pergunta pertinente ao cumprimento das responsabilidades expostas acima, assim como do estado de conservação do bem doado. O prazo para indicação do responsável é de 20 dias. Então, será que não é para a gente indicar o responsável com aonde está esse veículo para ele responder sobre o carro? Acredito que sim. Eu acho que dá para fazer duas coisas. Encaminhar para a Comissão de Políticas Públicas para fazer acompanhamento, porque é uma execução de política pública ali. E aí solicitar para a gestão um nome que vai ser passado para Brasília para responder esse questionário. E aí, tanto o Conselho vai ficar a par disso, quem vai responder, e vai solicitar essas informações também via comissão. Que pode ser o Ângelo, que, se não me engano, que cuida de frotas, ou pode ser alguém ali a Luíse, o próprio secretário, não sei, que vai responder essas informações, né? Eu acho que a gente pode só fazer essa solicitação de que a gestão indique o nome e, ao mesmo tempo, a gente encaminha para a Comissão de Políticas Públicas. Ok, tá os números do chassi, então o Ângelo vai saber onde é que está o carro. Porque tem que saber, porque foram vários veículos que podem ter sido recebidos, e qual que é o que veio do MobSUAS, né? Qual que eles estão se referindo aí? Desculpa. Tem ali no corpo do ofício a placa e o Renavan, vai ser difícil de encontrar. Perfeito. Então é só passar para a gestão solicitando o nome para responder sobre informações sobre esse veículo em questionário que será recebido. E aí a gente encaminha para a Comissão de Política Pública para fazer o acompanhamento disso. Okay. Sim. Todos concordam que façamos segundo a sugestão do Rafael? Então, sem manifestação contrária, então vamos aprovar desta maneira? Vamos aprovar assim, então vamos passar para a gestão para que eles designem uma pessoa que faça isso, mas é importante o Conselho ter este retorno, né? Temos este retorno de quem será essa pessoa que vai ficar com esta Tem 20 dias para responsabilidade. fazer a indicação do nome, então tem que ser um pouco ágil, né? O Tá, tempo não está... eu não entendi direito, gente, desculpa. Vai para a Comissão de Políticas Públicas, para a comissão avaliar e aí indicar alguém? Não, isso? Miriam, a Comissão de Políticas é só para acompanhar a resposta depois, para monitorar, né, caso queira, para ela estar ciente, né? Até vai mudar a gestão agora, vamos refazer a composição da comissão. Mas encaminhar para que a gestão indique uma pessoa que vai responder esse questionário. Entendi. Tá, desculpa. E aí, nesse prazo, então, encaminha agora para a semana que vem, que a gente tem feriado, né? Então, semana que vem ela responder um nome, e aí daí a gente informa esse nome que vai responder ao questionário. Tá. Uhum. Podemos seguir, então? Então, da Comissão de Financiamento e Orçamento, como a Marina havia dito antes, nós não temos quórum qualificado para apreciação e aprovação da LOA 2024, assim como não temos também para apreciação e aprovação da LDO de 2024. Então, esses dois itens da pauta nós vamos pular. E aí nós vamos para a alteração do plano de trabalho e aplicação. E aí eu gostaria que o Rafael, se ele puder falar para nós sobre essa alteração, que eu não consigo nem acessar aqui. Pode ser, Rafael? Pode me ajudar aqui com os assuntos da Comissão de Financiamento e Orçamento?
Vou tentando lembrar aqui. Olha, plano de aplicação. Eu acho que é mais fácil, eu vou ler a ata, tá, gente? A ata Isso, aqui. tá. Vou achar a ata. Foi só Marina, para oi. inserir o percentual ali, porque a gente já tinha aprovado Isso. o plano de ação e aplicação com valores, né? Só que o Estado ele não aceitou só daquela forma, que tinha que colocar os valores. Então foi acrescentado ali a primeira parcela, 95% custeio, 5% investimento de cada item ali. Inclusive foi enviada uma minuta da Ah, resolução, daí dá para ver ali, fica até mais tranquilo de entender, porque não foi mexido em nada, em O que valores nada, acontece só é isso que que foi acrescido. o que acontece é que o Estado, no começo do ano, ele, antes de fazer o plano, né, ele tinha informado que esse ano não precisaria ser informado qual é o percentual que seria alocado para investimento e manutenção, e entendendo que ia deixar em aberto para que daí a gestão fosse alocando isso conforme a necessidade, obviamente passando pelo conselho. E aí foi feito desse modo, passou então o plano aqui, foi discutido, enfim, e aí chegando agora o Estado falou, não, ele se equivocou na comunicação dele, falou que era sim necessário e que se não houvesse a menção, então ele estaria entendido que seria 95 acho que para custeio e 5% investimento, ou ao contrário, já estaria pré-estabelecido. Então, caso quisesse o município estabelecer um percentual, teria que fazer essa normatização. Então, a secretaria envia para a comissão, ela não altera em nada as intenções de aplicação dos recursos, apenas ela explicita no documento quais eram os percentuais que antes não estavam explicitados. E aí alguns se mantiveram nessa condição de 95,5, mas outros com algumas alterações. E aí, até acho que está em anexo o plano de aplicação, e aí podem seguir lá e observar. Ou seja, não houve uma alteração das expectativas e intenções de aplicação, de modo algum. Só houve uma documentação disso e explicitação desses percentuais. E em virtude de não haver nenhuma alteração prática sobre a aplicação e ação, a comissão entendeu ser favorável pela aprovação dessa alteração solicitada pela secretaria. alguma dúvida? Os conselheiros têm alguma dúvida? Ficou claro? Podemos colocar em votação a alteração do plano de ação e aplicação? Então, aqueles que são favoráveis à alteração do plano de ação e aplicação do CMAS, por favor, mantenham-se como estão. E os que forem desfavoráveis, por favor, se manifestem. Não havendo manifestação contrária, então, aprova-se a alteração no plano de ação e aplicação do CMAS. Seguimos para o ofício... Cláudia, Oi, agora fale. o Nizar entrou, a gente tem quórum qualificado para tocar a pauta toda, tá? Agora a gente Tá, ganhou mais um não governamental, então a gente tem quórum para tocar a pauta inteira. tá. Então, nós vamos seguir com os ofícios, os itens abaixo aqui na pauta de comissão e vamos voltar para a apreciação da LOA e da LDO, pode ser? Eu sugiro a gente continuar na pauta da comissão de financiamento, que é deles mesmo, né? Até porque É a gente deles precisa de quórum mesmo, é isso qualificado mesmo. aí, é bom já voltar, então, eu É. acho, né? Porque precisa do Então, quórum vamos qualificado. lá, então. Tá. Então, vamos para apreciação e aprovação da LOA 2024. Sei se vocês leram a ata da reunião. Rafael quer se manifestar?
Então, bem, para começar, se o meu áudio estiver ruim, gente, por favor, me avisem, tá? Que aqui também a internet Sim. está um pouco ruim. E aí eu repito, eu estou até com o vídeo fechado para não forçar ainda mais, né? Não demandar mais banda aqui. Mas assim, eu até comentei bastante com a Marina, a gente tentou recuperar LOAs e LDOs de anos anteriores, porque eu me lembro de algumas atividades que nós fizemos no Conselho de avaliação de LOA e de LDO, onde nós examinamos os gastos, no que estava sendo previsto, e fizemos sugestões de alteração, enfim. E me pareceu que a estruturalmente, está difícil de entender um pouco a aplicação esse ano. E aí eu queria comparar com outros anos, só que a gente não conseguiu localizar, até porque houve problemas em outros anos, né, da LOA não ser enviada, enfim. E aí já é um trabalho um pouco mais antigo. Então, foi um pouco prejudicado nesse aspecto. O que nós entendemos, basicamente, é que não havia nenhuma estranheza na LOA, na LDO, mas havia alguns elementos que nos chamaram a atenção. Por exemplo, na LDO... Marina, me corrige se eu escrevi errado na ata, porque eu lembro que tinha alguma coisa que eu tinha escrito errado, tá? Por gentileza. Na LDO de 24 está lá uma receita com vínculo de receita sobre benefício de prestação continuada. E aí a gente gostaria de solicitar um esclarecimento do porquê esse nome, né? Se é alguma coisa que está defasada e ainda está sendo utilizada como nomenclatura apenas pelo setor financeiro, se de fato eles estão entendendo que deveria haver uma prestação continuada, e aí erroneamente também, ou se eles estão se referindo aos benefícios eventuais ali dentro, e, de novo, com uma nomenclatura equivocada. Mas, de qualquer modo, seria para entender essa função dessa vinculação, o que é o objeto que ela está vinculando, e para entender o uso dessa terminologia. Mas a entidade, a LDO como um todo, a gente indica pela aprovação pelo seguinte fator. Ela já passou pela Câmara, tá? Então ela está passando aqui depois de ter passado pela Câmara. Não tem a alteração que a gente possa, de fato, fazer ou sugerir, né? Aprovar e sugerir apontamentos. Então, existe uma conversa. Então, vou separar. Então, por esse motivo, a gente indica a aprovação da LDO. E sobre o projeto da LOA, a comissão sugere aumento de despesas da ação 2004, contribuição de não governamentais privadas, por compreender que o valor total descrito nas despesas é insuficiente para parcerias com o objetivo de atendimento à mulher vítima de violência e população de rua que se pretende fazer no próximo ano. Então, a Secretaria ela tem algumas intenções de fazer parcerias, né, como já foi bem discutido aqui no Conselho, com o Judiciário, enfim, ela teria que contratar vagas para a população de rua, para esse serviço à população de rua e também para mulheres. E, em virtude disso, a gente entende que o valor que estaria previsto ali no projeto de LOA seria insuficiente para essas parcerias. Então, a gente sugere uma alteração como sugestão e coloca pela aprovação. A comissão também solicita esclarecimentos sobre o vínculo descrito com a ação 2284, benefícios eventuais diversos, né? Porque ele faz, no projeto da LOA, faz uma separação desses itens que ficou estranha para nós, para entendermos isso adequadamente. Rafa, Oi? mas aí foi aquilo que eu te falei. Essa observação, ela não está dentro da LOA, ela está dentro da LDO. Tá. É que eu acho que estava... Tá, então Ela está fica na dentro da LDO. LDO, Tá. isso. Então, tá. Que aí seria, eles fizeram ali, coloca ali uma estimativa de 500 mil, né? Sim. Não é da LOA essa observação, não. Isso está falando do benefícios?
Então, Você eu está sei que está falando... na. Eu sei que isso que você acabou de falar aí Tá, dos que é da LDO, tá. Então, né? E dos benefícios, eu não consegui encontrar essa observação nem num documento, nem no outro documento. tá, depois a gente procura isso com calma. Mas, enfim, sobre a LDO, a gente indica pela aprovação e solicita esclarecimento de alguns itens, e pela LOA uma sugestão de recursos para as parcerias em virtude das intenções, das necessidades da Secretaria em realização dessas parcerias. Da Secretaria não, da política, né, de realização dessas parcerias. E aí, algo que não está registrado em ata, mas aí a gente coloca, que é uma sugestão para o próximo conselho e para a próxima comissão, é que ela comece a trabalhar desde janeiro, ou fevereiro, início da primeira reunião, no estudo da LDO 2025, tá? Para mandar sugestões à LDO até abril para o setor contábil e secretaria. E o faça também até junho, julho de 2024, para o projeto de lei 2025. Então, ou seja, a gente sugere uma reestruturação de trabalho da comissão de financiamento para que ela se torne mais ativa e não tanto reativa, e assim também o conselho, né, com relação a essas duas leis. E é isso, gente. Rafa, não sei para os outros, para mim, tu falou um pouco grego, mas Sobre se a qual comissão, questão, mas se a comissão avaliou e apreciou isso, eu acho que tá válido, né? Mas tem muita coisa aí que é bem financiamento e orçamento mesmo. Não, Eu não li nem a LDO nem a LOA, então também não posso. assim, a gente já, como eu falei, já teve anos, lá, acho que foi gestão, não sei se na gestão anterior ou duas anteriores, ali antes da pandemia. Eu lembro, a gente discutiu muito a LOA, de fazer, examinar, isso aqui está indo tanto para a básica, para investimento, isso aqui está indo tanto para benefício, vamos tirar tanto daqui, vamos colocar tanto lá e tal. Então, a estrutura que veio para o Conselho naquela época, ele era mais compreensível. Dessa vez, nos pareceu muito sucinto. Tá? Nos pareceu que está muito fechado, no sentido que nos dificultou a compreensão do que vai ser aplicado o recurso. Qual é a despesa que está se referindo, né? E aí, para que a gente pudesse propor alguma alteração também, alguma sugestão de, olha, coloca mais nisso, tira menos daquilo, enfim, né? Aquilo lá vai ser insuficiente, olha, tal parte está até excedente, não precisa de tanto ali e tal, desse modo. O que nós observamos, que um dos papéis do Conselho é observar se a estrutura está seguindo a política pública. E nos pareceu que sim, com exceção daquele vínculo que se refere a benefício de prestação continuada. Tá? Então, aquele lá da LDO, a gente questiona, fala, o que é isso daqui? A gente quer entender o que é aquele vínculo benefício de prestação continuada, para que no ano que vem a gente possa, caso a gente compreenda que está errado, a gente possa fazer uma indicação de que corrijam o vínculo, ou corrijam um objeto, enfim. Né? Não precisa. Aí vai ser discutido. Então, aquele vínculo nos chamou a atenção, porque BPC dentro da assistência atual, né? A gente não paga mais aqueles benefícios que se pagavam antigamente, né? Que foram até tirados do fundo, então não teria por que colocar um BPC interno. E aí talvez é só um vício no processo de escrita da LDO, que vem de anos, pode ser uma má compreensão da política, enfim, a gente tem que entender. Da LOA, a gente não observou uma estrutura, algum elemento equivocado quanto em relação à política pública.
o que nos chamou a atenção um pouco é a insuficiência, talvez, de recurso para parcerias. É óbvio que ele pode ser suplementado, a LOA ela pode passar da forma como está, e havendo a necessidade, a gestão ela faz uma suplementação de recursos para os editais. Então, não ter orçamento suficiente agora não indica que não vai ocorrer as parcerias, mas seria bom já indicar, olha, vai faltar dinheiro aqui, vocês vão ter que fazer uma suplementação, a gente já está avisando, né? E também tem um pouco de entender como é que está a distribuição de benefícios eventuais dentro da estrutura dessas leis. Afora isso, como eu mencionei, essas leis elas estão um pouco difíceis de entender o que se pretende fazer com os recursos, né? Então, em virtude disso, é que a gente sugere para a próxima comissão de financiamento e conselho uma posição mais ativa, que ao invés de começar janeiro, fevereiro, nas primeiras reuniões, fazendo apenas o balanço, o exame dos balanços, dos desempenhos, né, que é o que a gente geralmente faz, que já coloque em pauta a LDO 2025, desde a primeira reunião de comissão, para estudo, análise e sugestões. É um trabalho que deveria ser encerrado ali até no máximo abril, e que faça o mesmo com a LOA de abril até junho, né? Fazendo as suas observações e sugestões antes de que isso saia lá da prefeitura, lá do gabinete para a Câmara, né? Então, a gente temos uma posição mais ativa e participativa na construção dessas leis. Então, é isso. Então, ficam são duas interrogações sobre a LDO, uma sugestão de recursos para as parcerias e uma sugestão que se coloque em pauta, desde a primeira reunião da Comissão de Financiamento, o trabalho com a LDO e depois com a LOA, de 2025. Essa foi Obrigada. o posicionamento. Não sei se eu consegui ser um pouquinho mais claro, Miriam, mas Conseguiu. dessa vez estava realmente difícil assim, da gente conseguir trabalhar na LDO e na LOA. Tá? Ela veio muito fechada, muito conciso de informação. Tá. Gente. Não, mas ajudou bastante agora. Dá para me ouvir? Sim. Sim. Afra, eu participei da sessão na Câmara que fez a aprovação, né? Na verdade, a Câmara ali não aprova, né? A sessão na Câmara ali é apresentada para a sociedade, para quem quiser participar, e volta para o Executivo para que eles possam, de fato, canetear, né, a LDO, né? Eu participei, faz acho que um mês mais ou menos. E eu confesso, a gente teve inclusive até uma formação com o Diese sobre essa questão de LOA, LDO, para entender um pouco melhor e como que a gente poderia contribuir na construção, né? Principalmente da LDO, e eu confesso para vocês que ter a formação e chegar lá é muito diferente, porque, assim, eu acho que falta um pouco de transparência, e essa sugestão que o Rafa deu, ela é primordial, porque, assim, a gente não tem muita voz naquele momento, tá? Uhum. E até penso em como que a próxima gestão ela pode assumir esse desafio de construir, de fato, um movimento mais democrático e transparente junto à sociedade para que essa política ela se construa como ela tem que ser construída. Então, essa sugestão que o Rafa deu é excelente, e eu queria acrescentar outra sugestão de que o Conselho ele possa ter uma formação, a Comissão de Financiamento, uma formação, um estudo mais complexo em relação a essas legislações, porque, assim, de fato, gente, é ela que é o norteador de como que o Executivo ele vai manusear a política pública no próximo ano. E então, assim, assim, eu tenho 10 anos de casa na assistência e agora eu consigo entender a complexidade e a importância desse momento de definição, porque, assim, a gente fica lá na base, fica requisitando isso, requisitando aquilo, mas aquele momento
é o momento que define o quanto a gente pode gritar lá nos serviços e pleitear a melhora pela qualidade dos serviços públicos que a gente está ofertando. Então, eu acho que ele tem que ser mais democrático, tem que ser mais transparente, tem que ser mais divulgado, tem que ter mais participação, porque, assim, naquele dia, de fora, só fomos nós, o sindicato, representando os trabalhadores, poderia ter mais trabalhadores, inclusive, até senti falta de mais gente do conselho, e o seu Nestor também estava lá. Né? Então, eu penso que é um momento que é primordial e que a gente precisa estar mais preparado para esses momentos, né? E, assim, eu saí de lá com mais dúvidas do que eu tinha, porque é bem complexo, mas, em geral, o Maurício também estava lá, né, o secretário. Em geral, a assistência, ela teve um aumento, tá? De investimento, a contrapartida do executivo, a do Estado e da Federação, ela se manteve, mas do Executivo, do município, ela teve um aumento, eu não vou me lembrar agora do percentual, mas, se eu não me engano, gira em torno de 3% a 5%, o que, considerando o orçamento das outras políticas públicas, não é um valor tão baixo, tá, gente? Talvez, só pensando com o Rafa ali na distribuição, né, das despesas, da execução dos serviços, em como que esse dinheiro ele é de fato utilizado. Então, eu penso que também, eu deixo a sugestão aí, Marina, né, para registrar em ata, que a gente pense, ou que a próxima gestão pense em formações sobre isso, porque, assim, faz muito sentido a gente se preparar ali, já começar a estudar a LDO e a LOA e dar sugestões ao executivo, mas de nada adianta se a gente não souber como indicar. Então, eu penso que a gente precisa de formação nesse sentido, Rafa. Eu acho que a tua ideia somada a essa vão ser sucesso aí na construção da política pública da assistência. Sim. E é isso que eu queria falar. Concordo contigo. Fazer a capacitação sobre análise e estruturação de LDO, LOA e também de prestação de contas é fundamental para que o Conselho consiga trabalhar. Então, eu concordo contigo, e a gente poderia deixar aqui que o Conselho tente capacitar pelo menos a Comissão de Financiamento nesses tópicos. Todos os demais poderiam ser capacitados, mas pelo menos a comissão, assim, logo nos primeiros encontros ali do futuro Conselho, seja agora novembro, dezembro, talvez, ou janeiro, e aí para fevereiro começar os trabalhos da comissão, propriamente. Então, fica assim. Concordo plenamente. Mesmo porque a chance de entrar pessoas que não conheçam muito sobre a política é bem grande, né? Então, também acho muito viável a capacitação para a LDO e para a LOA. Falar bem a verdade, eu acho importante a capacitação no todo, assim, eu vejo até pela minha suplente aqui, que às vezes ela fica, o que eu faço na comissão do PET, mas o que eu faço lá, não sabe o que fazer, não entende muito do que é este papel, né? O que é a responsabilidade desta representatividade. Eu acho muito válida a dica da capacitação. Podemos seguir, então, para a apreciação e aprovação da LOA e da LDO? Alguém tem mais alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Tem algo a dizer? Então, vamos seguir para a votação, então. Aqueles que são favoráveis à aprovação da LOA 2024 e da LDO, por favor, mantenham-se como estão. E o que for desfavorável, por favor, se manifeste. Então, não havendo manifestação contrária, aprova-se, então, a LOA 2024 e a LDO, assim como a sugestão de capacitação. Depois, precisamos pensar como que isso será feito, né? Quem poderia executar esta capacitação. Então, agora vamos seguir para o ofício 38 de 2023, que, na verdade, ele fala ali da elaboração do projeto de lei orçamentário anual 2024. É só um informativo, né, Marina? Deixa eu ver se eu acho aqui.
É só informativo, cada um tinha que ter feito a leitura, né? É informe só. É, os dois ofícios, né? O 38 e o 35. Alguém não leu? Gostaria que lesse? Ou algum conselheiro gostaria de ler, fazer a leitura do ofício? Eu vou ser sincera, eu não li os ofícios, gente. Não leu? Peraí. Só um Se pouquinho. desse para dar um apanhado geral, sei lá, não sei se é possível. Consegue abrir aí, Marina? Eu estou no celular aqui, estou tentando abrir aqui no computador, mas O ofício 35 é é o 38 e o monitoramento. 35. O 35 é o monitoramento dos saldos das contas específicas dos blocos de financiamento da proteção social básica e proteção social especial. Cumprimentando cordialmente, informo que o Fundo Nacional de Assistência Social tem desenvolvido um trabalho de aproximação e orientação dos entes federados com o fulcro de aprimorar a execução dos recursos destinados ao cofinanciamento dos serviços assistenciais nacionalmente tipificados de proteção social básica e proteção social especial. Inicialmente, destaca-se que, rotineiramente, o FNAS monitora a execução financeira de recursos transferidos aos estados, aos municípios, ao Distrito Federal, para execução dos serviços socioassistenciais de caráter continuado. O monitoramento é realizado com base no montante de valores repassados na modalidade fundo a fundo e o saldo apurado nas contas correntes específicas dos serviços assistenciais vinculados à proteção social básica e proteção social especial. De forma, apresenta-se o relatório em anexo dos saldos existentes nas contas vinculadas aos blocos de financiamento de proteção social básica e proteção social especial, apurados em 30 de junho de 2023, o somatório das 12 últimas parcelas efetivamente repassadas ao Fundo de Assistência Social, no período de 1 de 2020 a 18 de 7 de 2023. O índice de monitoramento do saldo, que demonstra a quantos meses o repasse equivale ao saldo existente, com vistas a auxiliar o ente a executar os recursos federais e indica-se leitura do caderno de gestão financeira orçamentária do SUS. Elucida-se outras informações importantes, como as normativas que surgem, os serviços assistenciais e outras orientações também podem ser encontradas no sítio eletrônico do MDS. E aí depois vem um relatório, alguns valores, bloco de proteção social básica, valor do total das parcelas, 352.165,57, valor médio das parcelas, 29.347,13 centavos, saldo em conta em 31 de junho, 130.160. Aí ele fala que é regular, o bloco de proteção especial, valor de total das parcelas, 592.172, valor médio das parcelas, 49.347, saldo em conta em 31 de junho, 223.469 centavos. Daí, isso aqui foi encaminhado para a comissão de financiamento, e eles disseram que é mais um informe e a maneira como gasta, que não está retendo muito dinheiro, eles explicaram dessa forma. Porque, por exemplo, quando o governo faz o repasse, e daí não pode ficar lá o dinheiro, entendeu? Tem que saber utilizar para não ficar muito saldo e tal. É isso, está falando que está certo. Mas qualquer coisa, pergunto para a comissão. Não ouvi, Marina. Eu disse que passou pela comissão de financiamento como informe, e eles falaram que isso aí é um informe. Esses valores que eles citam demonstram que o município está fazendo uso do recurso da maneira correta, tal, porque não tem um saldo esquecido lá, por exemplo, que às vezes fazem repasse e a pessoa não utiliza o saldo. Não sei se ouviu agora.
Eu ouvi, agora eu escutei. Aí o ofício 35 foi o que você acabou de ler, né? O 38. O 35 eu não consegui abrir, Marina. Aí, mas tá. E o ofício 38? Acho que... Todos conseguiram ler o ofício 38? Conselheiros? Eu não li também, como eu já havia dito. Tá. Daí o ofício 38, ele vai falar sobre a elaboração do projeto de lei orçamentária, que é a LOA de 2024. Ele vai dizer que a LOA direciona os gastos e as despesas do governo, iniciando qual será o orçamento público disponível para o próximo ano. A diretoria executiva do Fundo Nacional da Assistência Social alerta a todos os entes que devem ser observados alguns pontos: a compatibilidade com o PPA e o plano de assistência social. Se todas as receitas estão sendo previstas na sua totalidade, tanto que serão originadas das transferências do Fundo Nacional, quanto as do Estado, no caso dos municípios, quanto ao do Tesouro Municipal ou estadual, recursos próprios. Se foram previstas todas as despesas relativas aos gastos para manutenção e investimento na rede socioassistencial, se as despesas previstas estão compatíveis com a Política Nacional de Assistência Social, se o valor fixado para as despesas é suficiente para que cumpra as metas estabelecidas no PPA e para que a população tenha assegurada os bens e aquisição aos bens de direito. O Conselho deve apreciar e aprovar a PELOA dos órgãos gestor da assistência por meio de resolução, contendo, se for no caso, as recomendações a serem verificadas pelo gestor. Aproveitamos o ensejo e reforçamos que a política de assistência social, de acordo com o artigo 1º da Lei 8.742 de 93, disciplina que a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva que prevê os mínimos sociais realizados através de um conjunto integrado de ações e iniciativas públicas e da sociedade para, por fim, vale ressaltar que a LOA e o QDD devem ser apreciados e aprovados pelo elaboração do PELOA do SUAS pelas áreas contábeis e orçamentárias dos órgãos do gestor do SUAS, envio para apreciação do Conselho, aprovação pelo Conselho da Assistência, podendo haver sugestões e ajustes a ser... Aí tem um gráficozinho, é um gráficozinho, esqueci o que é isso aqui, um organograma, né? Órgão de gestor, a realização de apreciação do caso, ocorra ajuste, contribuições advindas do controle social, e se caso não venha ferir o arcabouço legal do SUAS, encaminhado para a Fazenda ou órgão do planejamento local. Fazenda, aí vai para a Fazenda o órgão do planejamento local, junta a peça final do LOA, do município, e encaminha para a Câmara da Assembleia. A Câmara da Assembleia faz a apreciação, podendo sugerir mudanças, desde que não venha ferir os SUAS. Aprovam e encaminham para sancionar a lei. Aí vai para o gestor, prefeito, governador sanciona a LOA, encaminha para a execução das ações orçamentárias, programáticas, para o órgão do gestor do SUAS. E aí vai para o órgão do gestor do SUAS, inicia a execução do Conselho de Assistência Social, faz o acompanhamento. É isso o ofício. Tá bom. Então, podemos seguir para a Comissão de Normas, Regulamentos e Inscrições?
Então, vamos para a revisão, atualização do regimento interno do CNAS, conforme Resolução 99 e 100 de 2023 do CNAS, e foi uma minuta em anexo. Tem alguém da Comissão de Normas e Regulamentos que gostaria de se manifestar? Onde que está essa minuta? Podemos colocar para aprovação, então? Não tem ninguém dessa comissão, Marina? Não, tem sim. Eu posso ler. É que eu achei que eu tinha impresso aqui, não tem? Aí só estou procurando para eu fazer a leitura só dos pontos que foram modificados. Só um minutinho, só estou entrando aqui no Drive, tá? Eu agradeço. Tá. Eu agradeço. Então, foi modificado. Deixa eu ver. Ah, não é isso aqui, não. Só um minutinho que eu peguei errado. Inscrição. Lá foi alterado, lá no artigo 5º, né? Os representantes governamentais, estão me ouvindo? Oi? Sim, Então, tá. Os representantes governamentais e não eu governamentais estou. que já tenham sido indicados pela sua entidade pela segunda vez consecutiva, ou seja, que foi reconduzido mais de uma vez em mandatos subsequentes, completos ou não, não poderá participar do processo eleitoral enquanto candidato e candidata para um terceiro mandato seguido, mesmo que representando outra entidade ou segmento. Isso aqui a gente incluiu isso porque a gente já teve problema lá atrás, né? No artigo 7º, a gente incluiu 2 parágrafos, né? No caso da vaga não seja preenchida por algum segmento no período de convocação, será prorrogado o prazo do edital até as vagas serem preenchidas por seus respectivos segmentos, respeitando assim a paridade nas representações conforme a resolução do CNAS número 100 de 20 de abril de 2023. Na ausência de representação do segmento da entidade e do ente federativo, as vagas deverão ser preenchidas como representantes do segmento de usuários e de trabalhadores, nesta ordem. Fica impedido de representar o segmento dos trabalhadores na composição dos conselhos e no processo de conferência o profissional que estiver no exercício de cargo de designação, função de confiança, cargo em comissão ou de direção na gestão da rede socioassistencial pública ou de organização da sociedade civil. É vedado ao trabalhador ocupar vaga destinada ao segmento de usuário. Aí, deixa eu ver, acho que tem mais uma alteração, deixa eu ver. E depois, lá no artigo 17, no parágrafo 1,
Aqui a gente só fez uma alteração que o processo, o artigo 17 diz, a comissão eleitoral é responsável pela elaboração do edital de convocação para eleição, que deverá ser aprovado em assembleia e conter todas as informações necessárias de participação, prazos, documentos, instruções para candidatos, eleitores e demais normativas necessárias à perfeita conclusão do processo eleitoral. Parágrafo 1º. O processo de eleição está pautado no artigo 13 da Resolução 100, de 20 de abril de 2023, que dispõe que os representantes da sociedade civil sejam eleitos em assembleia instaladas especificamente para este fim, isto é, em fórum próprio. Isso aqui já tinha, a gente só acrescentou da onde foi tirado, tá? Eu acho que é só, não tem mais nada. É isso, gente, só isso. Tá. Então, vamos seguir para a aprovação da revisão e a atualização do regimento interno do CMAS. Eu só não consigo abrir meu microfone. Tá. Então, vamos colocar para aprovação. Aquele que aprova essa revisão do regimento interno, por favor, se mantenham como estão. Aquele que não for favorável, por gentileza, se manifeste. Não havendo manifestação contrária, então, aprova-se a revisão e atualização do regimento interno do CMAS. Então, vamos seguir com a nossa pauta, que temos o parecer de solicitação de inscrição da entidade. Você tem valor. Tem alguém da comissão que gostaria de falar sobre esta solicitação de inscrição desta entidade no Conselho? Poderia falar sobre o parecer? A Priscila, tá, a Ana ali, alguma delas pode fazer a leitura? Essa informação não consigo abrir meu microfone, é da Priscila? Tá fechado. Ô, Ana, seu tá fechado. A Ana acho que está sem microfone, ela colocou no chat. Eu vi uma Tá. mensagem. E a Priscila também não consegue? Eu posso ver lá no Drive também, fazer a leitura. Espera aí, eu estou procurando aqui. Posso fazer. Eu aqui na sala, não consigo. Tá. A Priscila também não consegue fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura, já achei aqui. Só um minutinho, tá? Tá, obrigada, Marina. Comissão de Normas, estão ouvindo? Sim. Comissão de Normas, Regulamento de Inscrição, Inscrições, parecer número 4, 2023, data da visita, 28/9/2023, nome da entidade, Comunidade Terapêutica Você Tem Valor, endereço, Estrada Geral do Maciambu, sem número. Responsável, Gabriela de Oliveira Camilo. Nível de proteção, alta complexidade. Serviço, programa, projeto, serviço de acolhimento institucional. A entidade Comunidade Terapêutica Você Tem Valor, inscrita sob CNPJ número 29.133.334/0001-15, através de seu representante legal,
a senhora Gabriela de Oliveira Camilo encaminhou à Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social o requerimento de inscrição com a documentação para requisitos junto ao CMAS em junho de 2021. Aspectos observados. Em visita realizada no dia 28 de setembro de 2023, os conselheiros foram recebidos pela enfermeira da entidade, Nilceia, onde esta nos apresentou a estrutura física e as seguintes informações. Parceria com abrigos para encaminhamentos de usuário. A equipe é formada pela coordenação, enfermeira, psicóloga, um assistente social e monitores com atendimento período integral. Realiza o atendimento e a assistência às pessoas em situação de ruas dependentes químicos. A instituição atende somente homens, possui 50 vagas. Na data da visita, havia 36 acolhidos, no local dos quais 18 residentes de Palhoça e os demais oriundos de outros municípios. Convênio com o governo federal, SUS, 25 vagas. Parceria com o Senai para capacitação através de cursos técnicos, Programa Mesa Brasil. Parecer da comissão. Diante da visita técnica realizada, documento apresentado e atividades executadas pela entidade, a Comissão de Normas, Regulamento e Inscrições informa que, de acordo com o parecer sobre a inscrição de comunidades terapêuticas nos conselhos municipais e do Distrito Federal de Assistência Social. Perdi aqui. Peraí. Manifestado pelo Conselho Nacional de Assistência Social. De Assistência Social, CNAS, em sua 38ª reunião ordinária, realizada no dia 21 de junho de 2022, bem como esclarecida em nota explicativa, onde consta, consequentemente, não podem ser inscritos no Conselho de Assistência Social dos municípios e do Distrito Federal com essa oferta. O termo essa oferta se refere a serviços, programas, projetos e entidades atuantes na redução de demanda de drogas, compreendidas por comunidades terapêuticas e ou entidades de cuidado, de prevenção, de apoio e multa-ajuda, de atendimento psicossocial e de ressocialização de dependentes do álcool ou de outras drogas e seus familiares, as quais estão caracterizadas, respectivamente, no capítulo 1, 2, 3 do artigo 32 da Lei Complementar número 187, de 16 de dezembro de 2021. Assim sendo, a Comissão de Normas, Regulamentos e Inscrições sugere o indeferimento da solicitação de inscrição para o registro junto ao Conselho Municipal de Assistência Social, sendo o que se apresenta submetido à apreciação e aprovação do plenário. É isso. Então, segundo a Comissão de Normas, ela deu parecer não favorável à solicitação da entidade Você Tem Valor. Algum dos conselheiros tem alguma dúvida? Então, vamos colocar para aprovação. Quem for favorável ao parecer da solicitação da inscrição, ao parecer desta comissão, por favor, mantenha-se como está. E aquele que não for favorável, por favor, se manifeste. Então, não havendo manifestação contrária, aprova-se o parecer de solicitação de inscrição da entidade Você Tem Valor pela Comissão de Normas, Regulamentos e Inscrições. Seguimos para a Comissão de Acompanhamento à Gestão Municipal do Programa Bolsa Família, PET e Benefícios Eventuais. Tem alguém desta comissão? Ô, Cláudia. Oi. Esse daí eu coloquei na pauta, né? Já botei ali como que era, como que ficou atualizado. Então, acho que nem precisa de para eles lerem. Talvez você mesmo consegue ler ali. Você já até leu, na verdade. Se você puder ler novamente. Só para eu dar um descanso. Mas eu leio de novo e colocamos para aprovação. Isso. Tá. Então, tá. Alteração da Lei de Benefícios Eventuais, Lei número 4.615 de 2018, que define e regula os benefícios eventuais no âmbito da Política Municipal de Assistência Social de Palhoça. Alteração do parágrafo 2º do artigo 4º.
Parágrafo 2º. A equipe de referência psicossocial dos serviços socioassistenciais poderá avaliar e conceder benefícios eventuais às famílias acompanhadas por situações de vulnerabilidade temporária, de acordo com as normativas legais de cada profissão, tendo autonomia para a concessão dos benefícios e, na falta de um dos profissionais da equipe, por motivo de férias, licença ou congênere, o profissional responsável pelo atendimento deverá encaminhar a família para avaliação junto ao setor de gestão de benefícios eventuais. Atualizado. Parágrafo 2º. A equipe de referência psicossocial dos serviços socioassistenciais poderá avaliar e conceder benefícios eventuais às famílias acompanhadas por situações de vulnerabilidade temporária, de acordo com as normativas legais de cada profissão, tendo autonomia para a concessão dos benefícios e, na falta de um dos profissionais da equipe, por motivo de férias, licença ou congênere, o outro profissional técnico da equipe responsável pelo atendimento poderá realizar avaliação e concessão do benefício. Podemos colocar para aprovação? Gente, alguém da comissão poderia só explicar um pouquinho essa questão da alteração, porque eu lembro que quando eu estava no CREAS era uma discussão muito antiga isso, né? O porquê dessa atualização, quais são os motivos que levaram à alteração. Então, essa atualização aqui, ela é de acordo com uma resolução do Estado que veio. A gente mexeu nessa lei esses tempinhos atrás, assim, esse ano ainda. E aí foi aprovado algumas alterações e não incluíram essa alteração, né? Que já veio do Estado solicitando essa alteração aqui. E aí agora foi colocado. E tem uma resolução que diz que ela vai falar sobre quais profissionais que podem, né, fazer. Então, são os profissionais ali que é do SUAS mesmo, e aí ele cita algumas profissões, né? Psicólogo, assistente social, pedagogo, sociólogo. Daí ele vai falar ali sobre o RH do SUAS. E agora eu não me recordo, eu até li essa resolução, não sei se ela é a 20, alguma coisa. É que eu acho que isso vai entrar em conflito com as prerrogativas da nossa profissão, Marina. E aí eu acho que isso vai reverberar e vai abrir para discussão nos serviços, né? Eu penso, né? É obrigada a incluir essa atualização? Veio para agora. Aham. Vocês querem que peça para entrar alguém para falar sobre isso, da gestão? Eu acho interessante, porque se isso chegasse para mim lá no meu serviço, eu com certeza abriria para discussão, Tá. porque isso fere totalmente assim as prerrogativas da nossa profissão. Só para lembrar, se eu não me engano, isso veio do Estado e é vinculante para destinação de recursos, para benefício. O Rafa, a Jana tá aí, ou A Jane ou a Luíse, vou dar uma procurada nela. isso, Sei que elas estavam em reunião antes. Vou dar uma procurada. Aham, Só um instante. sim. Mas deixa eu ver se eu consigo achar aquela resolução que eu até abri ela para olhar. Porque se a gente pegar o parágrafo ali eu estou fazendo a comparação de como era e de como foi atualizada. Aham. A atualização, ela é contraditória, porque se a gente pensar ali, de acordo com as normativas legais de cada profissão, e aí coloca que qualquer outro profissional técnico da equipe responsável poderá fazer avaliação e concessão, essas duas frases, por si só, elas se contradizem. Mas vamos aguardar um pouquinho, Rafael. Ambas saíram.
Eu acho que está na resolução 16, deixa eu só achar aqui a informação, que é a do Estado. Não, mas essa aqui é antiga, não é essa não. Tô no doc. Não achei a. Mas eu até olhei essa resolução que falava sobre. Anisa, Francis, poderia me esclarecer só um detalhe? Essa atribuição privativa de serviço, ela está em lei ou ela está em norma do Conselho? Legislação própria da profissão. Não, mas o que que você quer dizer com isso? Ela é É o lei? Código de Ética, né? O Código Ah, de tá. Ética, ele traz a atribuição privativa do serviço social, Não, mas né? ela tá Ô, em Fran, regulação do Conselho, Fran, não é lei federal ou estadual É, do Conselho, do do Conselho. Conselho. Tá. A Miriam, eu acho que tem uma não, contribuição. eu tô até tentando abrir aqui, porque assim, ó, na verdade, o que tu queres dizer é que seria só o assistente social para Atribuição, assinar, né? isso, exato. Não podendo psicólogo, só que daí isso vem, aí vai voltar, porque assim, a gente teve a pandemia ali, tiveram várias ações e Sim, psicólogos assinaram sim. sozinhos. O que foi uma discussão muito grande, né? Sim, sim, É isso por que eu isso que digo, eu é antiga tô. essa discussão, né? Mas quando ela está prevista em legislação, aí a gente perde a validade da discussão nos serviços, entendeu? Porque tem uma validade, um Sim. ordenamento jurídico que diz, não, é assim. É diferente, a gente sabe que acontecia, mas acontecia sem ter um ordenamento jurídico para isso. Agora a gente tem esse ordenamento e aí valida e a gente perde o nosso argumento. Eu acho que essa é o posicionamento do Estado. O Estado ele vem para validar que o benefício ele vai ser regulamentado para ser distribuído por outras profissões. Essa é a Sim. intenção. Uhum. E aí ele vincula com o Questão repasse de financeira, né? recursos. Uhum. É complexa a discussão. É que, na verdade, é complexo até porque eu lembro dos psicólogos, eles não estavam se sentindo à vontade de estar assinando isso sem saber de fato se poderiam. E eu acho que isso até Exato. foi para o Conselho de Psicologia. E eu Uhum. acho que saiu uma normativa lá que eles poderiam. Foi uma situação assim, sabe? Não. Teve conflito entre o Conselho, até o Rafael tá aí, pode me ajudar, entre o Conselho Federal e o Conselho, o CRP de vocês aqui da região. É isso mesmo, Sim. Rafa? Se eu estou errada, me corrige. Faz tempo que eu não estou a par dessa discussão, de verdade, assim, eu me afastei dela já por não acompanhar muito, né? Então faz um Uhum. bom tempo ali. Mas, se eu não me engano, houve conflito entre os dois conselhos, tá? Tiveram Existia, pareceres diferentes. existia um Mas posicionamento sobre, existia um posicionamento sobre a capacidade do Conselho regulamentar uma privação de atribuição por si só, sem passar por lei. tá, gente, mas é que Eu achei a resolução do Estado aqui. tá, é que nosso código de ética tá como competência da profissão realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais, junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. Ali está como competência, não como atribuição privativa. Sim. Mas eu Tem acho que al- essa questão saiu. A gente fez uma consulta, Miriam, e Ah, agora tá. eu só não vou lembrar onde se localiza esse parecer agora, mas poderia fazer novamente a consulta. A gente consultou o conselho e eles emitiram um parecer sobre isso. Mas, então, Então é importante só voltando, ter. não, mas só para esclarecer ali, aí é que entra
discussão, mesmo que o Conselho se posicione. O Conselho de Serviço Social se posicionou como privativo. Ok. O que está em discussão aqui é até onde vai a capacidade do Conselho de normatizar a política pública. Entende? Até onde que vai esse espaço de atribuição legal dessa normativa. Então, aí é que entra eu acho que essa discussão com o Estado. O Estado está vindo com essa indicação de normatização conforme está ali no texto, né? Para lei. Então, colocar isso em lei municipal, lei estadual, entra nesse aspecto. Até onde vai o Conselho? Se o Conselho tem a capacidade, por si, de normatizar a política pública e as outras profissões e restringir uma ação só para sua área de atuação, ou ele normatiza dentro dele, né? Tipo, no caso, privação, atribuições teria que ser por lei federal, lei estadual, lei municipal, e não uma norma do Conselho. Essa, eu acho que é a discussão. Independente de qual é o parecer do Conselho em si, é uma discussão mais sobre a validade do parecer, da norma do Conselho em regulamentar uma política pública. Esse é o detalhe. O limite do Conselho em regulamentar as outras profissões e a política pública. Independente eu acho que a discussão ela é sobre o jurídico, tá? Não sobre o entendimento, não sobre o conteúdo. Ô, Rafa, mas aí eu questiono de novo, né? Se o conselho é um órgão que fiscaliza, que normatiza, que orienta a profissão e o exercício da profissão, não existe uma outra forma, e aí a gente está aqui para discutir e também para sugerir ao Estado repensar nas suas normativas. Se os conselhos estão aí para normatizar, fiscalizar, orientar o exercício da profissão, não cabe ao Estado, talvez, consultar os conselhos quando da execução e quando da construção de alguma normativa? Eu não sei se fizeram ou não, Fran. Eu acho que vale, sim, óbvio. Mas você entende? Por exemplo, Conselho de Psicologia. Tratamento de mudança de correção de orientação sexual, vamos dizer assim. O Conselho de Psicologia, ele emite um regramento que veda ao psicólogo atuar nisso. Ou seja, ele normatiza sobre o psicólogo. Ele não normatiza sobre médicos. Ele não normatiza sobre assistentes sociais, ele não normatiza sobre outros. Ele normatiza sobre psicólogos. Para ele normatizar sobre outros, teria que haver uma lei federal. E acho que a discussão ela entra nesse ponto. O serviço social, ele diz, é uma atribuição do assistente social fazer isso. Ok, ele regulamentou a sua área de atuação. Perfeito. É privativo do assistente social fazer isso. Ou seja, ele regulamentou as demais profissões. E aí o Conselho de Serviço Social pode regulamentar as demais profissões e política pública. Mas aí, esse teu argumento... Conselhos em Tem uma normatizar... coisa... Se é uma atribuição... Estão me ouvindo ou não? Sim, já. Sim. Sim. Tem uma coisa para entender assim, ó, se é uma atribuição privativa de uma profissão, daí está dizendo assim, não regulamenta e não faça sobre outras profissões. Se é privativa daquela profissão, a outra profissão não vai fazer o que é privativo de uma outra profissão, entende? Se tu estiver fazendo, tu está fazendo o exercício legal da profissão do serviço social, do assistente social. Então, se é privativo do serviço social, um outro profissional está fazendo o que é privativo daquele profissional, tu está exercendo uma profissão ilegalmente, fazendo algo ilegal. Não compete a ti, enquanto profissional psicólogo, fazer o que é privativo do assistente social. A mesma coisa do médico, qualquer outra profissão. Eu entendo o privativo. O ponto que eu estou dizendo assim,
é qual é o instrumento legal normativo que deve ser utilizado para definir isso. Vou dar um Isso não exemplo. tinha que estar no nosso código de ética? Vou Alterado já? eu vou dar um exemplo aqui. É privativo do psicólogo testes psicológicos. Só psicólogos podem trabalhar com testes psicológicos. Não é o conselho que regulamentou isso. Isso está em lei federal. Então, é uma lei federal que vem e diz para todas as profissões que só os psicólogos podem fazer aquilo. E aí o Conselho de Psicologia regulamenta o exercício dessa atribuição que lhe é privativa. É diferente do dizer privativo do assistente social analisar e conceder benefícios eventuais. Benefícios. Isso está em lei federal? Ou Não, isso mas está fazer- em código de ética? Ou em código de resolução do conselho? O conselho não fala sobre outras profissões. Esse é o ponto. E aí a discussão interna aqui de Santa Catarina era sobre isso, qual era a capacidade do Conselho de Serviço Social regrar as outras profissões e a política pública. Mas mesmo assim, não foi, é por isso que eu digo, tendo essa normativa, ela não foi alterada ainda no Código de Ética. Esse é um problema também. Ah, tá. Entendeu? Tipo, ali, pelo nosso Código de Ética, é possível sim, porque é uma competência, não é uma atribuição Uma privativa. atribuição privativa. Entendi. Isso. Se vocês quiserem, eu posso ler o que diz a resolução do Estado. Acho que fica bom. É no artigo 15, né? E aí vai falar assim, a equipe psicossocial que compõe as equipes de referência dos serviços do Centro de Referência de Assistência Social CRAS e dos Centros Especializados de Assistência Social CREAS, local ou regional, ao identificar demanda por benefícios eventuais, poderá concedê-lo após a acolhida. A acolhida é uma ação da equipe psicossocial de referência dos serviços assistenciais e é o momento em que os profissionais devem buscar compreender os múltiplos significados das demandas, vulnerabilidade, necessidade apresentadas pela família, identificando seus recursos e potencialidades e como tais situações se relacionam e ganham significado no território. Nessas condições, as equipes de referência psicossociais dos serviços assistenciais poderá conceder benefícios eventuais de acordo com as normativas legais de cada profissão, após a acolhida do usuário. O atendimento das famílias como os beneficiários que estão em serviços de acolhimento da rede socioassistencial terá como foco a reconstrução e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e reintegração familiar e a garantia dos direitos socioassistenciais. Quando os equipamentos forem aos locais da oferta de benefícios eventuais, deverá ser ampliado os números de profissionais que compõem obrigatoriamente a equipe de referência estabelecida no NOB-SUAS da Resolução de número 17, de 20 de abril de 2011. Contar com espaço físico adequado, para além daqueles necessários para oferta de serviços, visando não prejudicar ofertas principais do serviço de equipamento, ou seja, o serviço de proteção de atendimento integral à família, PAI, e serviço de proteção de atendimento especializado a famílias e indivíduos, PAEF. Os atendimentos às famílias residentes em territórios e coberturas de CRAS e CREAS, até a sua implementação, será realizado por assistente social da gestão SUAS, quando for no município de pequeno porte, médio porte, benefícios assistenciais, quando for município de grande porte, e elaboração de estratégia condizente com a 6. Equipe do CRAS, equipe técnica de proteção social básica deve atualizar periodicamente por meio de dados de vigilância assistenciais o diagnóstico do território. É isso. Daí ele vai falar, aí ele vai puxar essa resolução 17 aqui, né? Essa resolução 17, ela vai falar sobre os profissionais, o NOB-RH SUAS.
Algum conselheiro quer se manifestar? Eu não sei o que que a gente pode fazer enquanto conselho, né? Mas considerando a linha de raciocínio do Rafa, por exemplo, eu vejo que essa confusão do que se pode ou não pode fazer, ela, na maioria das vezes, se concentra nos SUAS, né? Porque eu já atuei na política de saúde e para mim não foi conflitoso não saber que eu estaria no hospital, mas não poderia operar um paciente, por exemplo, porque quem tem competência para isso é um médico, né? Então me parece que isso acontece na política do SUAS, esse conflito e essa confusão, sabe? Mas também não sei como que a gente, considerando esbarrar na questão jurídica, né? Como que o conselho pode atuar nessa direção? Mas fica aqui só a minha provocação para a gente pensar mesmo, porque eu entendo isso, que a gente não pode dizer o que o outro não pode fazer, mas é que me parece que tem coisas tão óbvias que a gente ficar discutindo isso parece que é remar contra a maré, sabe? Enfim, só uma provocação mesmo. Eu acho que também até tomar cuidado quando a gente começa a aceitar esse tipo de coisa que vem assim, porque quando a gente vê depois, acaba que os próprios equipamentos começam a se precarizar e acaba que pode ter um ou outro só atuando Exatamente, dentro daquele espaço, sabe? exatamente. E daí, quando a gente vê, eu tô lá fazendo alguma coisa que não compete a mim, porque agora está liberado, não tem problema de ter um profissional só atuando naquele espaço ali. Mas E aí talvez possa começa. mexer no texto, né? Sei lá, colocar a palavra preferencialmente pelo profissional tal, só apenas na ausência dele, o tipo para férias, não sei, dá para mexer assim, né? Eu acho bem perigoso. Eu acho que, tipo, a equipe técnica mínima é o básico para estar ali. Eu acho que é bem perigoso e abrindo brecha, sabe? Ou até mesmo colocar o que seria esta equipe técnica específico, né? Quem seria essa equipe técnica? Na ausência de um assistente social. Mas a equipe técnica está definida pela NOB, gente. É. A NOB já define toda a equipe técnica. Mas assim, manda essa parte para a comissão de normas e pede uma reunião com a gestão, que vai explicar ali de onde veio e tal, qualquer coisa faz uma consulta para o Estado, com o conselho. O que vocês acham? Eu estou de acordo. Também Eu concordo. também estou de acordo. Vai para a comissão de normas. Então, se todos concordam, então volta para a comissão de normas. Se alguém tem alguma manifestação contrária, por favor. Então, sem manifestação contrária, essa alteração da lei do benefício eventual retorna para a comissão de normas. E nós temos aqui a Comissão Temática Eleitoral de Gestão de 2023 e 2025, que é um informe sobre o andamento do processo eleitoral. Informamos que o CMAS já está recebendo os documentos para as eleições da sociedade civil, do Conselho, segundo critérios estipulados no edital. A eleição ocorrerá no dia 23 de outubro de 2023, das 14 horas às 15h30, no Centro de Convivência do Idoso, situado na Rua Padre Réu, sem número, Caminho Novo, Palhoça. E temos aqui a inclusão de pauta, que era a resolução que já tinha sido aprovada na plenária anterior. Marina, você pode falar para nós novamente sobre esta resolução, por favor? Só um minutinho. Tá. O que eu fiz?
Foi encaminhado ao secretário da Assistência Social a Resolução 32, CMAS 2023, da qual aprovou os empenhos dos meses de abril e maio de 2023, porém fez ressalva nos empenhos 459 e 461, referente às aquisições de fralda para serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes do município, justificando ser provisão da saúde. Contudo, conforme nota técnica da FECAM 001 de 2021, 22 em anexo, destaca que a fralda é um item concedido pela política de assistência social para as famílias em vulnerabilidade social, diferente da fralda geriátrica, que o paciente utiliza para problema de saúde, e que, no caso, não vem utilizar, agrava sua condição de saúde. E ainda, de acordo com o pré-julgado 2095 do Tribunal de Contas de Santa Catarina, as despesas com distribuição de fraldas, leites e óculos, quando destinadas ao atendimento das necessidades básicas daqueles que se revelam menos favorecidos, serão efetivadas quando existentes pela Secretaria de Assistência Social do município e quando vinculadas às reduções de risco de doença ou agravos à promoção, proteção, recuperação da saúde, atendidos os critérios da portaria 2047/02 do Ministério da Saúde, resolução 322/03 do Conselho Nacional de Saúde, serão efetivadas pela Secretaria de Saúde. Salienta-se que a nossa política de saúde não faz aquisição nem distribuição de fraldas para crianças, e que esses itens são indispensáveis no acolhimento das crianças abrigadas. E resta claro na nota técnica da FECAM, que quando não se trata de uso de tratamento temporário de saúde, a provisão da Secretaria é provisão da Secretaria de Assistência Social. Dessa forma, requer a apreciação desses conselhos para reiterar a deliberação da resolução de número 32, para que não haja ressalvas nos empenhos 459 e 461 de 2023, ficando sanada a questão quando a compra de fraldas para uso dos acolhidos em situação de vulnerabilidade social dos abrigos institucionais para crianças e adolescentes. É isso que foi a solicitação da gestão. Tá, aí para mim são coisas diferentes. Desculpa se acho que eu não entendi, porque a assistência não fornece fralda e nem leite. Isso é uma atribuição da saúde, inclusive sendo para criança, né? E a questão aqui é com as crianças que estão acolhidas nos abrigos, que isso tem que ter, né? Que é o mínimo. Eu não sei, porque parece que ficou igual aí, tipo, é a mesma coisa. Pelo que eu li ali, eles fazem diferença no seguinte: eles falam que a previsão de fralda é da saúde, aquela fralda geriátrica, ou com alguém que tem um diagnóstico de algum problema que tem que usar fralda. Aí essa pessoa tem que requisitar na saúde. Aí eles falam que aí tem um documento da FECAM que diz que se o município tiver como ofertar fralda para criança, né, e leite para criança, que pode ofertar. Se ele puder ofertar, que possa ofertar, que isso não é da saúde, que a saúde não vai dar fralda para nenhum nenenzinho e não vai dar leite para nenhum nenenzinho. Ele dá fórmula especial de algumas, tipo quando a criança tem alguma demanda de doença, aí é da saúde. Isso, tem uma legislação para isso, para a fórmula, né? Isso. Agora, daí mas inclusive a questão do leite em si, né? A gente também não pode sair fornecendo leite para criança ou bebê, sei lá, a gente não tem competência para avaliar se essa criança, né, do que ela necessita naquele momento. Então, não sei, isso parece para mim que a gente está retrocedendo, não sei, até porque a gente atende várias pessoas que vêm em busca de leite e de fralda aqui no CRAS e a gente não fornece, a gente explica que isso tem os protocolos ali, e é pela saúde, eles vão verificar as especificidades e tal. Não sei, eu acho meio estranho isso da FECAM. Então, tem municípios fazendo isso, no caso, distribuindo leite e fralda. E o posicionamento é basicamente sobre os abrigos, que é o fornecimento desses itens para as crianças acolhidas. Sim, isso eu acho que isso precisa, isso é um item básico, né? Então, porque o que ocorreu ali que foi uma aquisição de fraldas que a gente
E a comissão de financiamento pegou nos desempenhos pagos que estava para o abrigo e falou, olha, pelo entendimento não pode. E aí tem esse entendimento da FECAM, falou, não, gente, é uma condição que não é de saúde, a saúde não vai fornecer isso daqui, é um bebê, ele está no abrigo, a responsabilidade é do município, né? Então vocês têm que comprar fralda. Mas o que a minha dúvida, Rafa, é o seguinte, tipo, para os abrigos, sim, eu acho que isso é uma coisa meio que óbvia, né? Porque a criança exato. está no abrigo. Então, compete ao município fornecer o que ela necessita, O que né? tá, isso. Agora... Oi? Não, o que está pegando, Miriam, é o seguinte, tem aquela discussão dos medicamentos, tem a discussão das fraldas e leite. Existe uma discussão assim, tipo, a assistência social fornecer, né? Ela vai fornecer esses itens ou não vai fornecer esses itens? Ao meu ver, eu acho que está havendo uma discussão aí que o problema está em entender se isso é benefício eventual ou não. Então, isso? Pois é. se ela for benefício eventual, se estenderia para todos os serviços, né? Então, na base, como você falou, alguém chega lá e pedir fralda, pedir leite, então seria fornecido. Só que isso não é benefício eventual. Então, não fornece. Agora, dentro do abrigo, a gente não fornece benefício eventual para as crianças no abrigo. A gente fornece os elementos mínimos para os cuidados dessas crianças. Não se trata de benefício. Se trata de um custo. E aí, só que isso é claro para mim. Só que não está claro na forma de interpretação das normas. E, consequentemente, na avaliação da prestação de contas, do que o município pode pagar ou não pode pagar. Então, por exemplo, medicamento. Medicamento tem que ser pela saúde. Agora, o que acontece quando a saúde não tem? Ou se é de noite, o final de semana, se é um medicamento específico que não é fornecido pela saúde, ou ela não tem à disposição dela. Como vai adquirir e comprar? Então, geralmente, antigamente, para os abrigos, estão falando só para os abrigos, não é benefício eventual, né? Ou fralda, enfim. Então, agora, em específico, o que está se discutindo ali é fralda, né? Que é a compra de fraldas para as crianças que estão acolhidas. Que isso é entendido que isso não é um benefício. Então, por isso, ela tem que ser comprada, assistência compra. Não é saúde, não é benefício eventual. Então, a assistência tem que comprar. Só que na comissão de financiamento, por decisão do conselho, interpretação do conselho, foi reprovada essa compra. E aí que depende do entendimento do conselho de dizer, olha, isso é válido ou não é válido? Isso é ou não é benefício? A gente vai comprar a fralda para a criança ou não vai comprar a fralda para ela? Porque a saúde não vai fornecer, porque não é para suprir necessidade de saúde. Não é Mas não tem como a gente fazer isso em separado e criar uma resolução específica para a alta complexidade, porque eu penso assim, ó, a partir do momento que a gente abre como benefício eventual, como a FECAM está entendendo, isso abre um leque de até a pessoa procurar o Ministério Público, o Conselho Tutelar e fazer com que a assistência aconteça isso. E aí a minha questão é, a fralda é uma situação, mas o leite é um item do auxílio alimentação, né? Nós não temos a competência para dizer que aquela criança precisa de leite ou não. O que a gente sabe é, até 2 anos é o aleitamento materno, se não dá o aleitamento materno é fórmula e tal. Então, como que nós vamos avaliar isso e sair fornecendo leite e fralda também, né? Mas é que só me vem esse ponto de interrogação de isso abrir brecha para outras questões, né? Outras situações. Uma sugestão, então, assim, a comissão de normas trabalha pra caramba. Mas voltar a discutir isso internamente na comissão de normas, essa separação, pegando a tua sugestão, Miriam, de uma regulamentação para a alta complexidade, porque toda a discussão ela está envolvendo a alta complexidade, é só isso. Sim. O que a alta complexidade ela pode fornecer por pagar, utilizando o Fundo Municipal de Assistência Social? O que a gente regulamenta nisso? Então, por exemplo, recebeu um bebê recém-nascido que precisa de leite.
Não é uma condição de doença. É um leite, uma Sim. fórmula específica. Ele vai precisar de uma fórmula láctea, óbvio, mas não é uma Sim. fórmula específica, por uma intolerância alimentar e tal. Então, a assistência ela pode adquirir essa fórmula regular, que é para alimentar a criança, ou não. Fralda, ela pode comprar a fralda para o bebê recém-nascido, para o bebê até 2 anos, 3 anos ali, ou não, né? Uhum. E entra também, entre esses 2 itens, que eu acho que eles são mais claros, e também entra a discussão sobre os medicamentos. E eu acho que a comissão de normas pode se debruçar sobre isso, porque a comissão de financiamento está seguindo, está fazendo análises, nós estivemos fazendo análises, segundo a interpretação do Conselho, apesar de entendimentos individuais, né? Eu entendo que fralda, óbvio, a gente tem que comprar, mas o entendimento do Conselho se pautou por não, então foi reprovado. Então, eu acho que tem que ser esclarecido para a alta complexidade. Como você bem mencionou, não se trata de um benefício eventual para a população em geral. Trata de regulamentar a alta complexidade. Eu acho que daí a comissão de normas poderia fazer um trabalho em cima disso. Desses 3 itens. Leites, não é leites específicos, mas leites convencionais, né? Para Sim. necessitar fraldas e medicamentos para os acolhidos. Só. E dosar isso daí. Não sei o que os demais pensam, né? Mas eu acho que abrange. Eu acho meio complexo isso também. Eu acho que tem que ser como tu falou agora, bem essa sua proposta. Eu acho que leva para debater isso a fundo. Eu concordo. Então, a gente deixa para resolver isso depois? Primeiro leva para normas e depois vê se volta na resolução. Eu acho que sim. E aí volta Isso, como uma acho que resolução, Tá. esclarecimento. Por exemplo, medicamento, ele é muito claro que medicamento é saúde, mas ao mesmo tempo existe a excepcionalidade, o que fazer no caso de excepcionalidade, né, na intempestividade. Vou dizer um caso, acho que essa semana passada, o pessoal fez vaquinha para comprar um medicamento, que o médico deu medicamento para uma criança, era um medicamento que não tinha na saúde, fizeram uma vaquinha para comprar, porque não podia usar o fundo. Então, tipo, isso também não pode. As pessoas não podem ser obrigadas a fazer tirar do recurso próprio delas porque as políticas travam, as normas travam o seu uso. Sim, sim. Né? Claro, com certeza. A gente tem que garantir, de algum modo, que essas crianças sejam atendidas, mas como regrar isso? E aí eu acho que tem que ir para a comissão de normas ali e debater isso nos detalhes para a gente chegar numa solução. Sim. Todos de acordo, então? Se alguém tiver uma manifestação contrária, por favor, se manifeste. Então, vamos retornar esta resolução para a comissão de normas, então. E vamos seguir para outra inclusão de pauta. A Miriam pediu um informe, Miriam? Isso, é bem rapidinho. É só porque eu represento o Fórum dos Trabalhadores aqui, né? E nós estamos tentando de várias formas conseguir mais adeptos. A gente está com bastante dificuldade nas reuniões de conseguir que as pessoas participem, né? Então, a gente estava conversando com a Marina, eu e a Gabriela, que é a atual coordenadora, e a gente pensou em, quando tiver reunião, a gente encaminhar para o e-mail do conselho e o e-mail por doc disparar esse convite para os trabalhadores. Não sei se vocês estariam de acordo, se é possível, o que acham? Eu não Desculpa, vejo problema nenhum nisso. Miriam, deu uma cortada aqui, eu perdi. O que é? Desculpa.
É que a gente está. Eu represento aqui o Fórum dos Trabalhadores, né? Então, só que a gente, nas reuniões que a gente vem fazendo, tem pouca adesão, né? Pouquíssimas pessoas têm participado. A gente já tentou várias estratégias, já vem, vai e tal, né? Mas até conversando com a Gabriela, que é a atual coordenadora, e ela conversou um pouquinho com a Marina, a gente pensou em, quem sabe, quando tiver mais uma forma de divulgação, digamos assim, né? Porque pode ser que a divulgação também não esteja sendo boa, né? Seria a gente encaminhar um e-mail para o conselho, né? O conselho municipal, e a Marina, pelo doc do conselho, encaminhar para os outros setores, para que as reuniões do fórum sejam divulgadas. Eu acho que é bem ok. Eu também acho. Eu não vejo problema nenhum nisso. Tá. Os Então, demais conselheiros concordam? Se não tem manifestação contrária dos conselheiros, então está aprovado, Miriam. Podemos trabalhar desta forma. É uma boa estratégia para movimentar o fórum. Sim, então tá certo. Obrigada, tá? Nós agradecemos também. Então, acho que é isso. Acho que vencemos a pauta. E eu quero agradecer imensamente a presença de todos, assim, o apoio de vocês, enquanto estava aqui fazendo parte deste grupo. Espero ano que vem continuar fazendo parte deste grupo. Desejo a todos uma ótima semana, um bom final de semana. E eu somente gratidão pelo apoio de vocês, pela ajuda de vocês, por todo esse trabalho desempenhado aqui, por todo o aprendizado, que o aprendizado aqui é riquíssimo, pela evolução das discussões, por este espaço de discussão que é capaz de movimentar políticas, né? Então, mais uma vez, eu só quero agradecer a todos vocês. Até mais. Obrigado também. Hoje é minha última também, né, Marina? Acho que sim, Então- só se aparecer alguma pauta extraordinária aí. Então, muito obrigado. Desculpe alguma coisa, desculpe as ausências Obrigada, aí. Anissa. Bom trabalho para vocês. Parabéns pelo trabalho também, Cláudia. Obrigada. E até vou Obrigada. acompanhando os trabalhos do conselho. Até Tchau. logo, viu, Nizar? Obrigada. Até logo. Até logo, não, adeus, não, daqui a pouco você volta. Tá Certeza. bom. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos.